Olá, está começando mais um programa Câmara em Foco, aqui pela sua TV Câmara, canal 5.3. Você já sabe, nós nos encontramos toda semana aqui com uma entrevista especial. E hoje, com certeza, estamos recebendo aqui nada mais, nada menos que o prefeito Guilherme Guimarães. Vamos conversar hoje um pouco e fazer um balanço sobre esses 100 dias de gestão à frente do Executivo Municipal. Vamos conversar um pouco com o prefeito sobre como se chega a esse período de governo. Prefeito, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Boa tarde, Naila. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara. É muito importante para a gente fazer esse contato aqui. Agradeço muito essa oportunidade, porque a publicização e a transparência é das diretrizes e princípios da gestão pública. Então eu fico muito grato desse convite. Estou pronto aqui para debatermos, conversarmos e, sobretudo, apresentar à população o que tem sido feito ao longo desses quase 4 meses, né, o que amanhã completam 4 meses, de gestão à frente da Prefeitura de Montes Claros. Importante, então, né? Então podemos começar, prefeito, perguntando ao senhor, nesse período transitório, né, onde o senhor recebe a cidade com demandas em andamento, como foi conduzir esse processo de transição até agora? Bom, o importante é dizer que nós recebemos uma cidade muito mais bem organizada, mas muito bem preparada e, sobretudo, com uma estrutura tanto física quanto de pessoal muito bem treinada ao longo dos 8 anos do prefeito Humberto Soto. Diferente do prefeito Humberto Soto, que recebeu uma cidade muito cheia de problemas, muitos buracos, obras totalmente abandonadas ao longo de muito tempo e falta de dinheiro em caixa. Então o prefeito Humberto Soto recebeu dessa forma e entregou uma cidade organizada, portanto foi muito mais fácil para mim e para mim e para o Otávio, ressaltando que nós somos uma dupla, né, nesse sentido, que aproveitamos todos esses ensinamentos, esse trabalho com o prefeito Humberto Soto e realizamos realmente uma transição, porque é um outro governo, um governo que aproveita todo o conhecimento adquirido ao longo desses anos, as diretrizes, o planejamento, mas nós entendemos que ao longo dessa caminhada que nos fez vitoriosos, a necessidade de ajustes pontuais que a gente está realizando. Nós estamos imprimindo uma forma própria de gestão, sem desmerecer a anterior, que foi muito boa, espetacular, mas a população entende que precisava desses avanços. Estamos avançando com todo o respeito à administração anterior e, sobretudo, porque nós construímos junto com o prefeito Humberto Soto esse planejamento. Então, se ele continuasse mais 4 anos, ele também teria essa oportunidade de continuar avançando Montes Claros para garantir que a cidade seja de fato o que ela sempre deveria ter sido. A melhor cidade para se viver em Minas Gerais, e ela caminha para isso, Cleiton. Prefeito, nesses quase 4 meses, que projetos de infraestrutura, né, já foram contemplados? Bom, além da continuidade dos projetos que foram fundamentais ao longo desse tempo todo, então é o projeto da estrutura viária do município, da estrutura de drenagem, das estruturas na educação, na saúde, mas alguns aspectos foram fundamentais, né? A duplicação da João 23, as novas pontes que estamos executando e brevemente estamos entregando para a população, né? Daqui a 3, 4 semanas nós vamos entregar a ponte que liga o Alice Maia ao Edgar Pereira para facilitar esse corredor viário. Começamos efetivamente a urbanização em torno do fórum no Ibituruna, as obras de drenagem pluvial na região do Jardim Panorama, associada a muita pavimentação. Hoje estamos executando como obras novas quase 40 quilômetros de novas vias, novas avenidas, novas ruas que estão sendo pavimentadas. Continuamos efetivamente fazendo obras na zona rural. Essa semana, né, semana que vem, já começamos a pavimentação de uma rua lá em Pipoca, terminamos a Agrovila agora. Brevemente vamos fazer em Mato Seco, em Canto do Engenho, ou seja, toda aquela ideia que melhorar a condição de mobilidade com pavimentação de vias, ela, além de garantir uma qualidade de vida para quem mora lá, ela propicia o desenvolvimento. É uma pessoa que melhora a sua casa, que monta ali um restaurante, que monta lá uma estrutura qualquer, um bar, uma floricultura, ou então um escritório, até a sua própria casa. Ou seja, nós continuamos efetivamente isso. Na semana passada, ou essa semana, não sei, nós demos a ordem de serviço da ponte
lá do bairro Amazonas sobre o córrego Pai João, que realmente causava um risco à população, era anos e anos com certa estraga, e já demos a ordem de serviço, já compramos as vigas metálicas. Essa semana já começamos a instalar o canteiro central da nova ponte em frente à CDL para fazer esse grande corredor viário que já está sendo pavimentado aqui, irmão Jaime Damião. Ou seja, são obras na estrutura viária em vários pontos de Montes Claros que vai garantir que a cidade continue avançando também nos aspectos de melhoria urbanística do nosso município. Agora, prefeito, a prefeitura, né, quando o senhor recebeu a prefeitura, já existia um caixa, né? Evidentemente, houve aí um adendo, né, de cerca de 850 milhões de reais nos cofres, e a pergunta haverá um impacto no contribuinte, né, a contração desse valor, e em quais projetos essas verbas vão ser utilizadas? Ótima pergunta. Na verdade, a Prefeitura só enviou um projeto de lei para a Câmara, que ela foi prontamente aprovada, né, por maioria absoluta, quase por unanimidade, que na verdade é um crédito possível de ser captado lá na frente. Então, nesse momento, nós nem escolhemos ainda o banco que vai fazer o empréstimo, é um banco público. Nós vamos fazer o chamamento àquele que oferecer melhor linha de crédito, com menos juros, tudo isso será fundamental, porque sabemos que o recurso que nós temos em caixa hoje, que com toda a transparência está lá disponível para a comunidade, recebemos do prefeito Humberto Soto um valor significativo nos nossos caixas para manter o pessoal, para continuar as obras iniciadas e para começar obras novas. Então, esses 850 milhões só serão utilizados se eventualmente os nossos recursos próprios, que são os impostos que chegam no município, o IPTU, o ISS, o Fundeb, tudo isso, né, o IPI que parte vem para o município, o IPVA que parte vem para o município, tudo aquilo que é constitucional não for possível utilizar. Lembrar que essa possibilidade de crédito é para adiantar investimentos. Então, o que a gente está pensando efetivamente se for usar esses 850 milhões que foram aprovados pela Câmara, mas o dinheiro ainda continua nos bancos, porque a Prefeitura ainda não lançou mão desse recurso. Nós queremos priorizar o hospital, uma obra bem vultuosa, mas na medida em que hoje o município, ele só nesses 4 meses, né, nós já investimos nos hospitais privados quase 200 milhões. Então, o que a gente quer é uma nova salvaguarda, é continuar investindo nos hospitais privados, ou os hospitais filantrópicos, que são muito importantes. Nós queremos ter uma salvaguarda para que esse novo hospital seja construído. E para isso, a gente pode lançar mão dos 850 milhões, bem como obras importantes, como trincheiras, que liga, por exemplo, a região do bairro de Lourdes ao bairro São José, outras obras viárias importantes, como a aquisição de 34 ônibus, porque as empresas do transporte coletivo elas estão descapitalizadas. E na medida que se elas estão descapitalizadas, não conseguem adquirir esses ônibus, e também na medida que se elas fossem elas que adquirissem esses ônibus, esse investimento feito para ela ia impactar a tarifa. Então, esse recurso também poderá ser utilizado para a aquisição desses ônibus, ou seja, então, na medida que os planejamentos foram concluídos, que os projetos forem concluídos e tiver orçamento, aí nós vamos, se não tivermos recurso em caixa suficiente, nós vamos lançar mão desse recurso, que é um recurso que vai ter 2 anos de carência e mais 8 anos para pagar. O que a gente está adiantando um serviço que vai melhorar muito a vida das pessoas. Agora, prefeito, vai ter um impacto do contribuinte esse empréstimo? Não, na verdade é o seguinte, o que efetivamente acontecerá é que nós vamos antecipar investimentos. Essas obras que são fundamentais, elas seriam gastas de qualquer forma, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, mas a preocupação é que o valor da vida, ela não tem preço. Então, ao fazer o hospital e a gente garantir as mais de 4 mil cirurgias eletivas, por exemplo, que estão aí na fila para se fazer, uma série de consultas, uma série de aspectos relacionados ao hospital municipal, que também da mesma forma que é o HU, que é um hospital também 100% SUS, mas esse era um hospital de gestão do município. Então, só isso de preservar as vidas, de garantir que muitas pessoas que hoje estão passando dificuldades porque não conseguem fazer uma cirurgia, embora a prefeitura tenha recursos, mas os hospitais existentes muitas vezes não têm interesse em fazer, ou interesse, ou especialidade, ou uma série de questões porque eles são privados. Então, a ideia é que nós estamos antecipando para esse recurso que lá na frente
teria que ser feito de qualquer jeito, ou teria que ser gasto de qualquer jeito. Então, essa antecipação fará com que as próximas gerações que já receberá um hospital pronto, ou então essas questões todas prontas, eles não arcarão com isso, mas receberão a obra já pronta. Agora, prefeito, falando um pouco mais aí sobre o hospital municipal, né? Ele vai ser construído, vai ter parceria do Estado também, mas como que ele vai contribuir para desafogar o nosso sistema de saúde? O senhor já falou um pouco, né, da questão das cirurgias, mas detalhe um pouco para nós. Pois é, então hoje, Naila, nós temos um problema, que é, não um problema, mas é uma solução. Nós recebemos pacientes de todos os lugares. Verdade. E essa Montes Claros acolhedora tem que receber. Nós somos muito gratos pelas pessoas que chegam aqui, das pessoas que utilizam Montes Claros, porque elas, além de receber o serviço aqui, ela investe em Montes Claros na medida que ela vai no supermercado, ela vai no restaurante, ela vai em qualquer tipo de serviço. Então, nós precisamos receber todas as pessoas, ainda mais uma nova Montes Claros que recebe indústrias de todos os lugares. Então, o objetivo é desafogar os hospitais existentes. Então, sabemos que esses hospitais hoje, por exemplo, alguns são pronto-socorro. O nosso hospital não será pronto-socorro, não será um hospital com a porta aberta. Ele será um hospital de retaguarda, ou seja, aqueles serviços, eventualmente, que não são atendidos pelos outros hospitais, nós faremos aqui. E toda vez que tiver uma situação mais crítica, nós teremos uma alternativa a mais. Então, com isso, além da gente utilizar os recursos da prefeitura, que por ser uma gestão plena, 100% dos recursos da saúde chegam na Prefeitura de Montes Claros e daqui são distribuídos tanto para as unidades básicas, quanto para as unidades de média e alta complexidade, os hospitais filantrópicos, o Hospital das Clínicas, Santa Casa, Haroldo Tourinho, o Dilson, né? Todos esses hospitais, eles recebem o recurso do tratamento a partir da Prefeitura de Montes Claros. Então, o objetivo é que nós teremos uma salvaguarda, ou seja, na medida que muitas pessoas precisam fazer uma cirurgia e não conseguem, porque o hospital A, o hospital B não é especialidade ou não tem médico, nós efetivamente teremos essa condição. Então ele vai contribuir muito para melhorar o atendimento em Montes Claros. Lembrando que por ser uma parceria, principalmente com o governo do estado, e também por entender o papel importantíssimo de Montes Claros, nós atenderemos todas as pessoas que aqui precisar. Mas, basicamente, nós atenderemos pessoas oriundas das UPAs, né, da que já foi construída, que é a UPA Chiquinho Guimarães, mas também das duas novas UPAs que estamos construindo, tanto do Independência quanto da região do Alice Maia e Renascença, bem como do pronto atendimento do Alfeu de Quadros, que já é um pequeno hospital, mas que ele não tem o potencial que a gente precisa. E, além do mais, aqueles casos importantes vindo do SAMU, alguma coisa nesse sentido, que eventualmente não tenha conseguir atender em outro local, claro que o hospital estará pronto para fazer esse atendimento. Conforme eu falei, uma vida não tem preço. Então, o que a gente quer garantir é que esse hospital vai facilitar muito a vida das pessoas. Serão 150 leitos nesse hospital? Nós já subimos para 220 leitos, né? Com 10 salas cirúrgicas, todo o setor de imageamento, que é a parte básica para cirurgias, a parte ambulatorial para ajudar também nas cirurgias, ou seja, ele só não será um pronto-socorro, mas todo esse atendimento, todo esse serviço será realizado por esse hospital de retaguarda. A gente pode dizer que vai trabalhar justamente aquilo que o senhor falou, né? Em parceria com as UPAs, né? Com o Alfeu, justamente para poder trazer essa demanda que os demais não puderem atender. Né, justamente, sei da boa vontade, da intenção de todos os hospitais privados ou filantrópicos de trabalhar, mas eles não conseguem porque eles têm a questão limitada. Então, o objetivo é que o município tenha também mais uma retaguarda para poder atender ao que é mais importante, a vida das pessoas. Só para atualizar o nosso telespectador, o hospital vai ser construído onde? Pois é, o projeto está sendo concluído. A expectativa é que até o final de maio nós vamos abrir a licitação para os projetos funcionais, os projetos executivos, de tal forma, depois dos projetos executivos prontos, nós licitaremos a obra. O terreno é da Prefeitura de Montes Claros, é ali ao lado da nova Prefeitura, ao fundo de uma antiga indústria chamada Meca, são 50 mil metros quadrados que existem ali. Então a obra será feita lá, é um lugar estratégico, porque ele tem várias vias arteriais chegando lá, ou seja, as pessoas podem chegar de forma mais rápida. Aquela região está desenvolvendo muito.
a região que já recebe algumas indústrias na região do Distrito 2, a própria região do Grande Vilagem está muito melhor, muito mais desenvolvido, ou seja, ele é estratégico. Então, o terreno é da Prefeitura e esse terreno da Prefeitura vai possibilitar esse grande ganho, que a gente imagina que é uma obra que vai demorar um pouco para ser concluída, 3 anos, mas o objetivo é que a gente tenha, de fato, uma objetividade para a sua conclusão e a sua operação e, com isso, melhorar a vida das pessoas. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente continua no nosso bate-papo com o prefeito Guilherme Guimarães para falar um pouco sobre o setor de educação, vamos falar um pouco sobre mobilidade urbana e mais alguns aspectos dentro desse balanço dessa gestão do prefeito. Você está conferindo o programa Câmara em Foco aqui pela TV Câmara, já já a gente volta. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa Câmara em Foco. Hoje estamos recebendo o prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães, fazendo um balanço da sua gestão nesses 4 meses à frente da Prefeitura de Montes Claros. Você já sabe, esse programa está também no nosso canal no YouTube. Você pode acessar lá e assistir quantas vezes quiser aqui o nosso Câmara em Foco especial. A gente fala que o senhor está 4 anos à frente da gestão do município, mas a sua participação é muito maior do que isso, né, prefeito? Bom, a gente está junto, estivemos junto do prefeito Humberto Soto por 8 anos, né? Exatamente. E esses 4 meses, assim, a gente teve essa sorte de ter participado ativamente, desde a Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Serviços Urbanos, a Agência Reguladora. Então, nós tivemos muita proximidade com o prefeito Humberto Soto. Isso facilita muito a gente saber os problemas existentes, como que a gente pode avançar. Então, nós não estamos começando do zero. E da mesma forma que eu falei, nós pegamos uma prefeitura organizada e com muita ética, o prefeito administrou. E agora é dar continuidade, né, dessa forma, com muita responsabilidade. Nós estamos passando por uma crise muito grande no país. Essa questão tarifária no mundo, ela impacta o Brasil. Nós já vimos, o governador do estado falou que agora, recentemente, ele cortou quase 1,1 bilhão de reais do orçamento estadual, impactando até algumas áreas estratégicas, porque ele está vendo a situação crítica que o estado está por causa dessas crises todas. E vimos até o presidente falando que o ano que vem poderá ter dificuldade de manter os serviços essenciais de saúde e de educação. E isso, Montes Claros não é uma ilha, embora esteja numa situação muito favorável. Sabemos que isso impacta aqui também. Então, a preocupação é de continuar avançando para preparar a cidade para novos investimentos, mas sem esquecer desse lado que quem não tem dinheiro não tem autonomia. É verdade, né? Eu falei 4 anos, são 4 meses, né? 4 meses na frente. Vamos falar então um pouco sobre educação. Prefeito, na educação, a preocupação atual diz respeito à carga horária dos professores. Como é que o senhor está administrando, como é que o senhor vem administrando essa questão? Pois é, essa é uma coisa que me deixa muito sensibilizada. Eu sou professor da universidade, ou seja, quase mais de 20 anos que estou na docência da universidade e sei da responsabilidade, né, de ser professor e de ter condições dignas de trabalho. A Prefeitura de Montes Claros e a Câmara, em 2023, aprovaram a Lei 115, que estabeleceu uma carga horária de 40 horas para várias categorias, né, diversas categorias. E isso, de certa forma, impactou todo um sistema. Os professores que agora passaram por um processo seletivo, um concurso, que eles estão prestes a entrar, já estão na Prefeitura, tendo em vista que eu optei por, no processo seletivo, utilizar a lista do concurso. Então sabemos dessas dificuldades, sabemos também que isso foi uma oportunidade para, por exemplo,
pagar o piso, né, da educação para os professores. Mas tão logo a gente chegou, a gente vai ter que adequar. Nós temos um problema legal, porque a lei estabelece 40 horas. Temos um problema, uma questão orçamentária, porque o orçamento fez essa previsão de número de professores para as 40 horas, né? E, sobretudo, sobre as condições efetivas de funcionamento das escolas. Então, a primeira questão a gente, de certa forma, equacionou, mesmo onerando um pouco mais o município, quando nós estabelecemos que, para a carga horária dos professores de 40 horas, estabelecemos que seria 28 horas aula em sala de aula e as demais em projetos. Com isso, houve uma melhoria nas condições de trabalho. Impactou, porque precisamos de mais professores para cumprir isso aí. A questão dos professores 25 horas, que não optaram por 40 horas. A gente está avaliando o pleito, a gente de certa forma entende que ele é razoável na medida que é uma proporcionalidade, mas em fevereiro foi estabelecido já uma carga horária e está funcionando. Então, a grande dificuldade é, se a gente for adequar nesse momento, nós teremos que contratar mais professores e, de certa forma, o orçamento não permite. E os auxiliares de docência, né, os auxiliares de sala de aula. Então, a gente sabe da preocupação, eles passaram para 40 horas, tem uma série de ajustes, a gente sabe da importância desses profissionais, tendo em vista que cuidam dos aspectos mais importantes. As crianças que precisam de um cuidado especial. E, na verdade, a gente tem que compatibilizar. Então, nós somos sensíveis, já conversamos com vários vereadores, com o vereador Júnior Martins, o presidente, com o vereador Marcos Nem, com o vereador Eduardo Preto, com a vereadora Iara, com o vereador Daniel, né? Nós temos uma administração democrática, conversamos com o vereador Odair, Claudinho, todos eles estão procurando para ver se a gente ajusta. Mas o impedimento orçamentário legal desse ajuste faz com que a gente tenha muita responsabilidade, né? Então é lembrar que em 23 a folha, né, da educação era 16, 17 milhões. A folha da educação já está em 25 milhões. Então é um investimento significativo, as pessoas merecem uma boa remuneração, mas a gente está vendo qual que é a melhor forma de resolver isso. Então, possivelmente esse ano nós estamos ajustando essas questões todas para de tal forma, de uma forma conjugada, resolver. Lembrar que a Prefeitura está construindo 18 novos CMEIs, né, que são as antigas creches, 5 escolas, e com isso a gente espera, com um grande projeto que a gente está em andamento, aumentar o número de escolas para a gente propiciar, ter uma alternativa melhor para receber mais alunos, com isso garantir mais vagas e, sobretudo, uma preocupação muito grande com os professores que tinha muito tempo que estavam trabalhando na Prefeitura, que não foram aprovados no concurso. Isso é uma preocupação que eu tenho, mas nós temos vagas limitadas e a questão do concurso é uma questão legal. O concurso foi feito há cerca de um ano, que isso obrigatoriamente a Prefeitura tem que seguir. Mas surgindo novas vagas, é lógico que a Prefeitura vai aumentando essas oportunidades. Com isso, ao final, não tenha dúvida que o que a gente objetiva é uma educação de qualidade, que uma educação que seja realmente, que tenha o objetivo de melhorar a vida das pessoas que mais precisam. Por isso a gente acabou de construir uma escola no Vitória, estamos construindo uma escola agora no Monte Sião, e agora começamos o ano residencial Montes Claros, só para a gente ter uma ideia que a gente quer atacar aqueles lugares que efetivamente tem pessoas que vivem lá, pessoas boas, muitas crianças, mas não tinham oportunidade. E fazer essas escolas dar oportunidade é garantir que todas essas pessoas consigam disputar o mercado. Importante isso, né? Agora, prefeito, e também é importante, né, para que os servidores, os professores possam entender, né, todo o processo que a Prefeitura tem para poder equalizar, chegar num denominador comum, né? Sem dúvida, é uma preocupação. Então, por isso eu estou falando, a Câmara está junta, né? Então, esses vereadores e mais outros vereadores têm a preocupação. Alguns, por ser da área da educação, muitas vezes eles se expressam de uma forma mais frequente, mas lembrar que os demais também estão preocupados, o Claudinho, o Wilton, o Marcos Ney, igual eu falei aqui, o Odair, o Igor, né? Então há uma preocupação muito grande para que a gente consiga conciliar isso, mas não adianta. Eu que sou funcionário do Estado, eu lembro que em um governo o salário nosso era dividido em 3 vezes. Recebia um pedacinho dia 10,
outro pedacinho dia 20, outro pedacinho dia 30 do mês seguinte. Então a preocupação é não criar uma expectativa que a gente não possa cumprir. Verdade. Agora mesmo, a inflação chega de 4,5%, conseguimos chegar a 5,5%, mas com muita dificuldade. Mas a preocupação é fazer uma promessa e depois, no final do mês, o dinheiro não chega. Então, tanto que nós pagamos até um dia antes, pagamos no dia 29, dia 30, né, efetivamente, para que, dia 29, né, que foi ontem, né, para que as pessoas saibam que esse esforço, para a gente garantir essas condições, é um compromisso que a gente tem, porque pagar o salário em dia é mais do que obrigação. Mas a preocupação é que alguns municípios já não estão nem pagando em dia. Então, essa que é a questão. Não adianta prometer, reduzir carga horária, essa coisa toda, e ao final o dinheiro não chegar na casa das pessoas. É verdade. Bom, ainda falando sobre educação, chamou a atenção dos projetos do senhor que diz respeito ao Centro Municipal de Idiomas, né? Prefeito, explica para nós um pouco como é que funciona esse centro, como é que funcionaria e como é que ele pode ser importante dentro do contexto da educação municipal. Então, você que é da área da comunicação sabe que quem não se comunica se estrumbica, É né? verdade. E hoje, cada vez mais, a gente percebe que essa comunicação globalizada, ela exige conhecer outras línguas. Então, a pessoa pode morar em Montes Claros e trabalhar na Dinamarca, nos Estados Unidos, né, na China, esse mundo globalizado. E, principalmente, essas novas indústrias que chegam aqui, Eurofarma, a Novo Nordisk, por exemplo. Quando que eu percebi essa necessidade? Eu sou professor da universidade e o meu curso, né, no qual eu criei, fui coordenador há muito tempo, curso de engenharia civil, a gente percebeu que muitos dos nossos egressos, eles começaram a ir para as grandes instituições multinacionais. E sempre falava para mim, Guilherme, uma das minhas dificuldades é falar fluentemente inglês. Então, muitas vezes o meu conhecimento é importante, mas se eu não souber falar outra língua, não adianta. Eu falei, então nós temos que possibilitar para outras pessoas que não são aquelas que tenham condição, tenham uma mínima condição e, sobretudo, já uma consciência da necessidade de aprender outra língua, eles acabam tendo privilégio. Então eu falei, olha, aquele prédio da Facite, em frente ao mercado, estava disponível na administração do prefeito Humberto Soto, né? Eu e o Otávio pensamos nessa questão, fizemos a desapropriação, pagamos, né, o imóvel e começamos a reforma. Então o objetivo lá é, primeiro, todos os alunos, né, da rede municipal inicialmente, que estejam realmente interessados em estudar inglês, porque não vai ser uma obrigação, vai ser uma oportunidade, vai estar disponível, ou para o EJA, ou para o nível médio, o nível fundamental, ou no infantil, ou seja, é a ideia da gente pensar, olha, uma criança que mora nos lugares mais longínquos de Montes Claros, vão poder ter uma língua estrangeira, saber inicialmente inglês ou espanhol, para que efetivamente, se ela quiser entrar nessas grandes empresas ou se comunicar com o mundo, ela vai ter essa oportunidade. Com isso, a gente vai estar abrindo uma nova frente, mostrando que essa população de Montes Claros que construiu essa cidade até aqui, ela tem que perceber que se ela não tiver um conhecimento a mais, nós ficaremos pelo caminho. Quando você não chega, não ocupa aquele lugar, alguém que tem a capacidade vai ocupar. Então, embora a gente seja muito acolhedor com quem quiser vir de fora para Montes Claros, aqui a gente não tem nenhum problema com quem vem de fora, mas a gente quer que, efetivamente, que as pessoas daqui tenham mais oportunidades e, principalmente, para escolher os melhores locais de trabalho nessas grandes indústrias. O Centro Municipal ele vai estar aberto para os estudantes ou a comunidade também vai ter oportunidade de estudar? Vai depender muito da demanda. Inicialmente, a gente quer trabalhar efetivamente com os alunos da rede municipal, porque a gente entende que nós temos uma vinculação com o sistema educacional municipal. Mas na medida em que foram surgindo vagas e outras alternativas, e se realmente a população entender a importância de ter esse conhecimento da língua estrangeira, será aberto futuramente, mas inicialmente é com os alunos da rede municipal. Prefeito, agora Montes Claros possui um alto índice de alfabetização, né? Nós temos aqui, segundo o último censo do IBGE, relativo a 2022, cerca de 98,4% dos alunos na escola. É um índice muito importante se nós formos analisar todo o país.
A rede municipal de ensino, que está inclusa, né, nesse índice, qual seria a estratégia, né, do governo, do senhor, para manter os estudantes na escola, manter a qualidade da merenda escolar, manter a qualidade da estrutura de trabalho dos professores e servidores públicos? A coisa mais importante é a gente entender que, diferente de muitos lugares, a comunidade estudantil, a comunidade escolar de Montes Claros cresceu muito. Então é só lembrar que em 16 nós tínhamos 25, 26 mil alunos na rede municipal. Esse ano estamos com mais de 35 mil alunos, ou seja, foi um crescimento de quase 1.000 alunos Expressivo, né? Por ano. E, na verdade, o que a gente percebe é que muitos dos municípios, até do estado, está reduzindo o número de estudantes. Exato. Então, há um fenômeno aí. O fenômeno está relacionado com essa nossa cidade, com a qualidade do ensino, com as condições e, sobretudo, uma das coisas importantes que você colocou aí. Nós investimos muito na merenda escolar, principalmente do pequeno produtor, né? Cerca de 6 a 7 milhões por ano é comprado, adquirido diretamente do pequeno produtor. Além de você movimentar a economia, você incentivar aqueles que cuidam da terra de forma direta como pequeno produtor, mas o dinheiro fica aqui e você tem um alimento de ótima qualidade. Então, o estímulo da alimentação é fundamental. Além disso, ao longo do mandato do prefeito Humberto Soto, nós construímos cerca de 15 unidades escolares, entre CMEs e creches. Por quê? Porque eu entendo, né, na condição de professor, que uma das coisas que atrai o aluno, principalmente a criança, é uma escola bonita, é uma escola bastante alegre, com toda essa condição. Então, na medida que eu chego, criança, num lugar desse, eu fico motivado a ficar e estudar. Quando você está motivado a ficar, você está mais aberto a esse conhecimento. Então, uma das estratégias é, fundamentalmente, aumentar o número de escolas acolhedoras. Por exemplo, refizemos os projetos das escolas do município. Hoje são escolas mais amplas, são salas de aulas mais arejadas e, sobretudo, modelos construtivos que melhoram até a temperatura interna. Telhas termoacústicas, grandes vãos, para que ali as pessoas se sintam acolhidas. Mas também, até o valor acrescido para que os nossos professores tivessem efetivamente o piso da educação, também é um incentivo. Nós esperamos concluir até o final do ano o nosso centro de convenção do professor e centro de formação e convenção do professor, onde vai ter auditório, onde vai ter salas de aula, porque eu quero investir muito na capacitação, na atualização dos professores, para que, de fato, a gente tenha um dos melhores índices da educação. Já estamos superior a 6, que é um dos maiores do estado, mas nós queremos chegar a 10, porque é isso que se espera da educação. A educação é a única forma da gente desenvolver efetivamente com qualidade. É lógico que tem outras alternativas que garantem também um sucesso, mas através da educação é um caminho mais fácil, né, do que o esforço do dia a dia. Mas tudo depende do trabalho, então nós acreditamos muito na educação, nas condições dos nossos cantineiros, dos nossos auxiliares, dos nossos professores, dos nossos assistentes administrativos também, porque nós temos, primeiro, uma universidade de ótima qualidade, que recebe muito bem, e se a gente preparar os nossos alunos, eles conseguirão entrar também nas universidades públicas, no UFMG, no Instituto Federal, na nossa Unimontes, que agora teve muitos cursos reconhecidos como nota 5, né? A medicina, a enfermagem, a engenharia civil, ou seja, inúmeros cursos que vão garantindo qualidade. A melhor coisa do mundo é que a gente garanta desde a criança um ensino adequado para ela poder ser o que ela quiser, ou ser um artista, ou ser um jornalista, ou ser um engenheiro, ou ser um advogado, ou ser um médico, ou ser um artista plástico, o que ele quiser, mas com conhecimento. Muito bem. Bom, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o nosso último bloco, e aí a gente vai falar um pouco sobre setores econômicos, indústrias, nesse nosso fechamento da entrevista com o prefeito Guilherme Guimarães. Você fica aí, não saia, já já a gente volta aqui no nosso Câmara em Foco.
Estamos de volta, programa Câmara em Foco, aqui pela TV Câmara, canal 5.3. Esse nosso encontro de todas as semanas aqui na TV aberta e também no nosso canal no YouTube. Hoje a nossa entrevista é com o prefeito Guilherme Guimarães de Montes Claros. Nos blocos anteriores falamos sobre infraestrutura, falamos sobre educação e agora vamos falar um pouco sobre economia. Prefeito, entre as décadas de 1960 e 1970, com o subsídio da Sudene, nós chegamos a ter aqui mais de 30 indústrias instaladas no Distrito Industrial. Com o encerramento desse subsídio, a implosão da Sudene, nós vimos que várias empresas, foram embora e chegaram a deixar a nossa cidade com a fama de cemitério de indústria. Hoje nós temos ali pouco mais de 14 indústrias no Distrito Industrial. A criação de um Distrito Industrial Municipal pode reacender as oportunidades das grandes indústrias aqui na nossa região, com consequente geração de emprego e transformar o cenário logístico de Montes Claros? Não tem dúvida, Aylan. Primeiro que Montes Claros já é um dos principais polos logísticos do país. Então essas inúmeras rodovias que chegam aqui, a 251, a 135, a 365, a própria estrada que vem da região de Juramento, da região de Janaúba, a 122, já propicia isso. Ou seja, eu digo que Montes Claros é uma grande articuladora do país. Região Norte, região Nordeste, região Sudeste, Centro-Oeste, ela passa obrigatoriamente por Montes Claros. Então essa condição geográfica já favorece, e por isso que Montes Claros é o que é. Lá na 1831, quando ela surgiu e foi transformada, teve a emancipação e virou vila, ela já era um grande polo de entroncamento aqui, de recebimento de gado das Gerais, para levar esse gado para as minas. Então ela foi estrategicamente. Depois veio talvez um dos maiores avanços de Montes Claros, foi a linha férrea, em 1927, que fez com que Montes Claros tivesse mais visibilidade e começasse a se tornar esse polo. Depois vieram as estradas, a 135 asfaltada, depois disso as indústrias, que foi esse fenômeno que você falou. Ou seja, mas sabemos que naquele momento teve muito oportunista. O oportunismo é o seguinte: tinha oportunidade de recursos, de incentivos, muitas vezes indústrias de outros locais, ficava aqui por 10 anos, acabava o incentivo, carregava as máquinas para lá. Ou seja, não houve uma consolidação. Mas percebemos as indústrias que ficaram em Montes Claros, elas foram fundamentais para ser o que é. A antiga Biobras, que virou a Novo Norte, que é essa potência mundial hoje, a própria Vale, que funcionou por muito tempo, que depois passou para a MSD e a gente viu uma preocupação, a própria fábrica de cimento, a Matsufo, que passou pela Lafarge, e agora é a CSN. Então essas indústrias consolidadas, junto com todo o polo farmacêutico, chega numa nova fase de desenvolvimento a Montes Claros, uma indústria refinada. E essa indústria refinada tem a ver com a qualidade e a característica da mão de obra. Profissionais mais especializados, que também são importantes. Então nós percebemos que esse setor farmacêutico, ele será fundamental para colocar Montes Claros cada vez mais no centro do mundo. A indústria farmacêutica é estratégica. Na epidemia do Covid demonstrou isso. Os países que tinham tecnologia, que tinham remédio, por exemplo, para os procedimentos hospitalares, de anestesia, o que for, e todas essas vacinas saíram muito na frente. E o governo federal percebeu, falou: nós temos que incentivar muito a indústria farmacêutica, que ela é tão estratégica como a indústria da energia, a indústria dos alimentos. Então essa indústria refinada chega a Montes Claros. E o que a gente percebe? Que o que falta para a gente hoje, é local para as indústrias se instalarem. Se a gente tivesse hoje 3 áreas industriais urbanizadas com 50 mil metros quadrados, seriam mais 3 indústrias grandes. Então nós não temos isso. Ficou muito tempo sem investimento, o Distrito Industrial foi tendo outras ocupações e provocou o que aconteceu. Então, a gente, ao longo do nosso programa de governo, nós colocamos a construção de um novo Distrito Industrial. A gente não faz isso da noite para o dia, que tem que ter o licenciamento ambiental, o terreno, mas surgiu uma oportunidade. Tem uma área enorme ao lado da Eurofarma, que é do governo do Estado. Nós estamos em tratativa com o governo do Estado, com o Ministério Público, para assumir esse local, fazer um projeto de parcelamento do solo com áreas
áreas importantes para a construção de indústrias, áreas para proteção ambiental, áreas de vias, que se der certo, será efetivamente mais indústrias para Montes Claros. Lembrando que a gente tem buscado efetivamente mostrar o potencial de Montes Claros. E sempre vem alguém aqui. Então essa nova indústria que está sendo instalada lá na região de Nova Esperança, a Selen, que vai produzir mudas de coco macaúba. Além disso, tecnologia para extração do SAF, né, que é o combustível de aviação, à base do óleo de coco macaúba. E já sabemos que essa semente é a que tem mais energia de todo tipo de cultura do mundo. Então, essa indústria lá vai colocar Montes Claros e o norte de Minas, além no ponto de desenvolvimento, mas no aspecto de visibilidade, da sustentabilidade, dos combustíveis biorrenováveis, o combustível renováveis. Então, é mais um potencial para Montes Claros. Percebemos que essa indústria, que já tem cerca de 300 funcionários na região de Nova Esperança, já está utilizando todos os imóveis de locação de Nova Esperança, gerando movimento. Então, o que a gente percebe é que incentivando mais indústrias, mais desenvolvimento para Montes Claros, mais recursos para Montes Claros. O investimento da Eurofarma é fantástico, né? São quase 3, 4, 5 bilhões. Brevemente ela começa a operar a fase 1. E agora, esse novo investimento, que é uma nova planta da Novo Nordisk, quase 7 bilhões de reais. Que dinheiro que nem é de empréstimo, é dinheiro próprio que chega aqui, dinheiro que vai ser injetado na economia de Montes Claros, além de locação de imóveis, de mão de obra da construção civil, de máquinas, ou seja, tudo isso faz um grande círculo virtuoso. E o mais importante, gera impostos, esses impostos chegam à Prefeitura de Montes Claros e ela continua investindo em infraestrutura para fazer com que mais empresas cheguem em Montes Claros. Já que o senhor falou da indústria farmacêutica, como que a instalação e produção de medicamentos para atender a América Latina, né, faz da Eurofarma um setor impactante na geração de emprego e renda em nossa região? Pois é, igual, da mesma forma que eu te falei, na verdade é um grande investimento. Lá tem 1.200 funcionários da construção civil que vão movimentando isso aí, e na medida que ela, ao funcionar, né, desde uma pastilha Valda até outros medicamentos, serão produzidos aqui. Com isso, a gente impacta não só a questão de renda para a cidade, mas também a geração de postos de trabalho, uma profissão especializada. Só isso já favoreceu para que a nossa Unimontes, a nossa Universidade Estadual de Montes Claros, criasse o curso de farmácia industrial. Ou seja, uma coisa puxou a outra, daqui a pouco essas pessoas estão estudando lá. E só da gente ver, por exemplo, na lata de leite condensado, Montes Claros, no café Três Corações, Montes Claros, no doce gusto, Montes Claros, na fábrica de cimento, Montes Claros, na Novo Norte, Montes Claros, na Hipolabor, Montes Claros, ou seja, na Alpargatas. Então, tudo isso demonstra que essas indústrias que chegam no mundo inteiro só dão mais visibilidade. Então, na Eurofarma, que tem uma produção para atender o mercado da América Latina, mas também o mercado mundial, da mesma forma da Novo Nordisk, né? 25% de toda a insulina consumida no mundo é produzida em Montes Claros. Nós salvamos vidas, então isso é muito importante para a gente. Prefeito, tem um outro assunto que nós vamos tratar aqui, um assunto importante a ser abordado, é o tema da crise hídrica. A gente, esse ano, nós não tivemos muitas chuvas, né? É claro que a gente sabe que o abastecimento é de responsabilidade da Copasa, mas a Prefeitura acompanha os investimentos da Copasa, sua logística, para a gente poder não ter um desabastecimento ao final do período de estiagem? Pois é, Nala. Então, essa transformação de Montes Claros, obrigatoriamente, ela passou pelos investimentos da Copasa em Montes Claros. Então, lembrar que quando fizemos a renovação da concessão, o prefeito Humberto Souto exigiu a quantidade e a qualidade de água suficiente para não só manter a população, mas para garantir investimentos. Então, essa adutora do São Francisco, né, que a Prefeitura de Montes Claros exigiu, que foi um investimento de quase 400 milhões de reais, que tem esses quase 180 quilômetros de adutora, é que faz essa tranquilidade para essas indústrias virem para Montes Claros, como a Eurofarma, como a Novo Nordisk, como todas as indústrias. Então, esse investimento possibilita manter os níveis da barragem de juramento em uma condição mais adequada, de tal forma que, no período de água em abundância do São Francisco, faça a captação e a represa vai chegando nos níveis de segurança. Da mesma forma, investimento
na duplicação da adutora, da estação de tratamento. Então, hoje nós temos uma condição segura de água para Montes Claros. Lembrando que tudo isso é pela população que nós temos. A expectativa da população de Montes Claros continuar crescendo. Por isso que essa questão dos recursos hídricos é fundamental. Não só para o abastecimento de Montes Claros e também para a atividade industrial e comercial, mas também para a agricultura. Então tem mais de 30 anos que não se constrói uma barragem no norte de Minas, nem em Montes Claros, nem no norte de Minas. E sabemos que aqui nós temos um ciclo de chuva bem definido. Se a gente não guardar essa água que cai nesse período, nós teremos problemas. Então, solicitei diretamente ao presidente da República aqui mais barragens para o norte de Minas. Concluir a barragem de Congonhas, que o governo do estado assumiu o seu projeto. Ele é fundamental para melhorar as condições hídricas de Montes Claros, mas também vai propiciar um projeto de irrigação naquele entorno e vai ter uma água suficiente para jogar na calha do Rio Verde Grande e abastecer toda a comunidade do Rio Verde Grande, que sai de Montes Claros que vai até a Bahia. Então, ou seja, é um projeto fundamental. Jequitaí, que foi terceirizado ou fez uma PPP com a iniciativa privada, é importante que ele saia do papel. São mais de 40 anos de expectativa, né? Vai mexer com o Jequitaí? Não faz. Vai mexer. Então, as pessoas começam a ficar frustradas novamente, e a pior coisa do mundo é frustrar a população. E sabemos que aqui em Montes Claros nós temos regiões que poderiam ter barragens médias, como no Sussuapara, Água Limpa, Ribeirão do Ouro, ali na região de Aparecida do Mundo Novo, na região de São Pedro, na região de Patis, na região ali de Mirabela, naquela garganta, tem necessidade de fazer mais barragens. Então, a construção de barragens é fundamental. Sei que ao longo do tempo as pessoas foram criando restrições às barragens por uma série de questões, muitas vezes desabrigar as pessoas, retirar árvores, mas o mais importante é a água. Então, tudo dá para compatibilizar. Não há incompatibilidade entre construir barragens e fazer a preservação do meio ambiente. Mas se a gente não tiver barragem, esse norte de Minas não avança. Mas se tivermos barragens, nós vamos transformar todas as cidades, como Manga, a região do Jaíba, que tem um potencial de produção muito grande, a região, como a cidade de Jaíba está crescendo com o projeto de Jaíba, a região de Pirapora com o projeto de irrigação, Nova Gurutuba, Nova Porteirinha e Janaúba pelo projeto Gurutuba, ou seja, tudo isso propicia ter o desenvolvimento. Mas se não tiver água, não tem jeito. Se não tiver investimento, muito menos. Então, a água é fundamental. Cobramos sempre das autoridades que têm os recursos, 60% do dinheiro que chega nos entes federativos, ou União, Estado, Município, chega no governo federal. Então é necessário que o governo federal tenha um olhar mais atento para a nossa população. E se investir em água, pode deixar que o resto a gente faz. Tá certo, né? Prefeito, vamos falar de esporte. E a prefeitura pode marcar um gol de placa. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que ela é feita há mais de 40 anos, quase 50 anos. E o Mocão? E a Arena Moc? Nós podemos ter expectativa com relação a esse projeto? Eu sei que é um esportista nato, filho de um esportista nato, uma pessoa que conhece muito, né, que conviveu com seu pai, né, o esportista, sabe da importância dos espaços esportivos. Mas sabemos que a Arena Moc, vamos dizer assim, é o ponto final de uma carreira ou então o ponto final de uma competição. O que nós precisamos mesmo, inicialmente estamos fazendo, é garantir espaços adequados para a prática do esporte. Gramamos agora o campo do Cruzeirinho, então é uma beleza, pusemos um poço lá, está funcionando, acabamos de gramar e fizemos o alambrado e um poço lá na região do Jardim Primavera, está muito bonito. Estamos concluindo o Campo do Globo, mais 1 mês ou 2 meses, o tapete, né? Lá é um gramado sintético, o vestiário já está pronto, está finalizando o alambrado, né? Brevemente estará pronto. Lá em Lavaginha, brevemente o campo está todo alambrado, com toda a estrutura. Lá é um campo de terra ainda, né? Então, a gente pretende também gramar o Nova Esperança, mas para isso a gente tem que identificar um poço lá, vamos fazer o Village também, ou seja, nós estamos fazendo aqueles campos que vão garantir os futuros atletas para chegar lá na Arena Moc. Então, resolvi refazer o projeto, não que vai ser muito diferente do que está lá, sim, mas entendemos que precisava de algumas coisas a mais. Por exemplo, a gente identificou lá que ao fundo do espaço tem uma grande área verde, nós queremos fazer um parque lá associado efetivamente ao campo, de tal forma que ali seja um espaço da comunidade,
estamos estudando, ou fazemos, ou projetamos um gramado sintético ou um gramado natural. Vai depender muito das condições específicas para a prática do esporte. Além do mais, estamos concluindo o projeto da conclusão de um ginásio esportivo lá coberto para outras práticas esportivas, basquete, jiu-jitsu, judô, uma série de questões, mas a nossa meta é que mais um mês a gente já tenha o novo projeto básico definido, que a gente possa licitar. E a partir dessa licitação, a expectativa é que nos próximos 3 anos essa obra esteja pronta, inicialmente para cerca de 12, 15 mil pessoas, né? O objetivo também que eu estou estudando é rebaixar um pouco o gramado para aumentar o número de arquibancadas e com isso ter mais pessoas não só para a prática do esporte, mas para os eventos, shows, por exemplo. Ano passado nós tivemos um show com o Leonardo lá no Parque Municipal, que 30 mil pessoas, Parque de Exposição, 30 mil pessoas conseguiram entrar, mas 20 mil não conseguiram entrar. Montes Claros cresceu muito. Então, essa possibilidade de ser uma arena é que para não só ter a prática do futebol, mas outras práticas esportivas, além de shows de toda a natureza que possa abrigar, atender a população. Então, não tem dúvida que a gente só define efetivamente a hora que tiver entregue, mas os caminhos estão prontos, os recursos estão disponíveis. Agora é ter um projeto bem elaborado para licitar e entregar para a população. Vou mostrar um pouquinho o nosso tempo, né, falar com a produção aqui, porque nós precisamos de falar um pouco sobre a questão da habitação, prefeito. Nós temos aí a atual regularização fundiária, né, para poder legalizar, atualizar os imóveis construídos de maneira irregular. Até que ponto esse processo beneficia o proprietário e também, em contrapartida, o município? Pois é, essa é uma preocupação muito grande. Primeiro, porque o programa Minha Casa e Minha Vida, que atende a população de baixa renda, não evoluiu nos últimos anos em Montes Claros. E no Brasil inteiro. Nós temos uma dificuldade hoje. Então, tem muito tempo que o governo federal não constrói uma casa em Montes Claros e a gente sabe que o recurso está lá. O município agora está acabando de entregar 16 novas casas para as pessoas que moravam lá no antigo lixão e não era justo. O prefeito Humberto Souto, sensibilizado, construiu essas casas, fez um projeto de lei, nas próximas semanas entregará para essa família. Então, o que nós estamos tendo uma perspectiva é de cobrar do governo federal a construção de novas habitações. E a prefeitura está sempre pronta. No último chamamento, a prefeitura disponibilizou a fazer o acesso, construir a unidade de saúde, construir a escola, construir a praça, para reduzir os custos do investimento para que as pessoas pudessem receber uma moradia digna. Mas não sendo possível só dessa regularização fundiária. Nós estimamos de cerca de 40, 50 mil pessoas que não tinham o documento da sua casa, do seu lote. Então, criamos o melhor programa de regularização fundiária. Várias escrituras já foram entregues às mulheres da casa, porque é fundamental a gente entender isso. Quando você entrega uma escritura para a matriarca, para a mulher ali que comanda, você dá muito mais segurança para a família, você dá muito resguardo para os filhos. Então, são várias frentes em andamento. Frequentemente, a gente publica poligonais de áreas que estão sendo atendidas pela regularização fundiária. Então, há o objetivo de ter na regularização fundiária, a pessoa ter mais tranquilidade, ela ter um documento para poder captar um recurso de financiamento, melhorar a sua casa e, sobretudo, na hora das partilhas, está muito bem definido. Então, o programa está indo muito bem, mas queremos investir mais para que a gente aumente essa velocidade e, na medida que essa cidade ela seja completamente identificada com seus proprietários, a gente pode ter uma cidade cada vez melhor. Prefeito, de maneira sucinta, o projeto Guardiã dos Montes da Segurança está sendo implantado? Isso, rapidamente. Então, nós já instalamos 433 câmeras pela cidade. Câmeras de inteligência, já montamos 2 centrais de monitoramento, uma que nós entregamos para a Polícia Militar, a outra que está funcionando lá na antiga Escola Técnica, com a participação efetiva. É um programa da Prefeitura de Montes Claros. Agora estamos concluindo o projeto do Guardiã dos Montes na zona rural. São mais de 70, 80 câmeras que vão ser instaladas nos distritos, nas estradas, nas vias de acesso, nas entradas de Montes Claros. Além do mais, nós vamos começar efetivamente agora um novo projeto para ampliar os Guardiãs dos Montes para todos os bairros de Montes Claros. Então, está avançando, inteligência artificial, identifica uma placa, identificação facial, uma atitude suspeita, ela mesma identifica, não precisa das pessoas que estão olhando o monitor, porque tem alguns modelos de fuga que percebe-se, ou seja, tudo isso para garantir
a segurança das pessoas. Nossa última pergunta, né? Teremos muito mais assuntos a tratar, mas qual a avaliação que o senhor faz em relação, né, a esse trabalho realizado aqui com os 23 vereadores e como é que o senhor pretende conduzir o trabalho junto com a Casa Legislativa? Não, eu acho que da melhor forma possível, né? Sabemos da independência da Câmara, sabemos da legalidade e da legitimidade de cada vereador que foi eleito em Montes Claros, não é fácil. Nós respeitamos muito, nós conversamos muito, é uma gestão bastante colegiada, então todas as coisas que nós fazemos efetivamente, nós conversamos com os vereadores, né? E isso que tem acontecido de forma madura, sabemos dos pleitos, sabemos do dia a dia dos vereadores, das cobranças que recebem, mas eles também estão cientes que, na verdade, a gente tem que ter uma responsabilidade de um prefeito, de um vice-prefeito e de 23 vereadores. E, nesse sentido, quanto melhor a cidade, também é melhor para a gestão deles. Então, o trabalho é harmonioso. Todos nós temos o mesmo objetivo, fazer a coisa certa para melhorar a vida das pessoas. Então, como nós temos essa maturidade, entendendo que alguns vieram até de partidos que não estiveram presentes na nossa base. Nós temos 2 vereadores que não foram eleitos junto da nossa base, né? Mas todos são importantes, independente. Agora nós só temos um partido, o Partido do Povo de Montes Claros. Então, eles estão certos disso. O gabinete está sempre aberto para conversas, para a gente entender. Tem vereadores mais experientes, vereadores que têm menos experiência, mas todos eles com a visão de que eles têm muito a contribuir e o prefeito entende que o trabalho conjunto é que se garante. Então, por isso que a cidade vai acontecendo de forma correta, com harmonia, sabendo que o único foco nesse é melhorar a vida das pessoas, principalmente aquelas que precisam mais do poder público. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa Câmara em Foco. Conversamos aqui com o prefeito Guilherme Guimarães, de Montes Claros, que fez um balanço sobre a sua gestão nesses 4 meses e a expectativa para os próximos meses e também para o seu mandato. Prefeito, muito obrigado pela sua presença. Volte sempre. Muito obrigado, Hernan, pelo profissionalismo e, sobretudo, aos vereadores, né? A Câmara é muito importante, aqui é a casa do povo, onde a população vai ser muito bem recebida, da mesma forma que a Prefeitura. Nós somos servidores da população e agradecemos muito essas oportunidades que nós temos de levar com transparência, com correção e honestidade as informações da Prefeitura de Montes Claros. Afinal de contas, quem banca isso tudo é a população de Montes Claros, através dos seus impostos, para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível. O nosso programa Câmara em Foco, você já sabe, fica no nosso canal do YouTube para você assistir quantas vezes você quiser. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até o próximo programa.